Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like e faça seus comentários. A propósito, pessoal, eu estou com uma certa dificuldade em ler as mensagens, certo? Devido ao meu tempo de trabalho. Então já quero pedir mil desculpas, né, pela demora por ventura de alguém que não recebeu a resposta, certo? Mas entendo que por conta do meu trabalho, que são 3 horários, eu faço normalmente essas pesquisas e as gravações durante a madrugada, tá ok? Então, uma vez justificado, vamos lá ao que nos interessa. Ao terceiro dia da jornada, expressões que geram dúvidas. Lembrando que no sexto dia, que é o último dia, como eu falei no início, faremos uma revisão geral, certo? Aqui, outra coisa, certo? Um detalhe, não estão todas as palavras, certo? Existem infinitas palavras, aquilo que tentamos coletar as mais usuais, certo? Então, vamos lá. Então, veja aí, traz, né? Traz com Z, traz com S e atrás. Traz com Z no sentido de trazer algo, certo? Entregar algo. Então, José traz a caneta, certo? Entrega a caneta ou trouxe, certo? Traz com S e atrás. São advérbios que indicam posição para trás. Das duas formas, certo? Você pode utilizar aí a mesma ideia. Né? Ou atrás da porta. José ficou atrás da porta, certo? Literalmente essa ideia de para trás, certo? Haja com H, haja sem H. Com H é a conjugação do verbo haver, certo? E também assume o sentido de existir, certo? Exemplo, haja luz. E Deus disse, haja luz, certo? E assim se fez luz, certo? Haja sem H, vem do verbo agir. Haja com cuidado, certo? Então, nesse sentido, é uma ação. Continuando, interveio, certo ou interviu, errado. Então, como vocês estão vendo aí na tela, interveio é a forma correta. Esse é um verbo que se conjuga como vir, certo? De que é derivado, sendo interveio a forma correta. A polícia interveio na briga. Aí é interessante, pessoal, que as formas derivadas de um verbo primitivo, como existe também no substantivo, o substantivo primitivo e as derivadas do substantivo primitivo, mantém a sua forma de pluralização e também de escrita. Joia? Então, a forma correta interveio e não interviu. Vêm com acento circunflexo e têm com acento circunflexo. Os verbos ter e vir devem ser acentuados quando estiverem na terceira pessoa do plural, certo? Devem ser acentuados sempre que estiverem na terceira do plural. E aí o sujeito, com certeza, deve estar no plural, né? Eles sempre vêm de táxi. E a detalhe, viu, pessoal? A pronúncia mais desejada ou eloquente é você pronunciar assim, tenhem, venhem, certo? Sei que pode provocar uma certa estranheza, mas é assim, certo? Se queremos buscar essa pureza do idioma, tanto no que diz respeito ao significado, como também à pronúncia, então vamos lá buscar essa busca, né, pela perfeição, pelo perfeccionismo, certo? Então, veja aí o exemplo. Eles sempre vêm de táxi porque eles não têm carro. Percebe, né? Vêm, têm. Em vez de, ao invés de. No primeiro caso, a mudança de ação, certo? O sentido de mudança de ação. Em vez de brincar, porque você não, né, porque você não estuda para as provas. Ou seja, essa ideia quando alguém sugere para você, né, e normalmente há essa relação de diálogo, né, alguém sugere para você uma mudança de ação, certo? Tudo é de acordo com o contexto, certo, pessoal? Aí há um diálogo
mas dentro de um contexto. Com certeza, a pessoa que falou isso ou foi na semana que antecedia a prova, ou no dia das provas mesmo, porque você termina a prova na semana, no dia seguinte já tem prova de outra disciplina, e assim sucessivamente, certo? Ao invés de, tem sentido para mostrar os opostos. Var de, e aí você pode utilizar ao invés de, nesse sentido de ir, né? Um nega, outro permite. Um libera, outro impõe, certo? E aí tem um exemplo. Ao invés de ser o primeiro, ele foi o último. Veja que há uma ação ou determinada pela imposição ou pela própria pessoa que escolheu modificar, né, opor-se a uma realidade, certo? Então, só repetindo a frase, ao invés de ser o primeiro, ele foi o último. Talvez dentro de uma situação de corrida ou de competitividade em relação à questão intelectual, aí você pode pensar em diversas circunstâncias, certo? Basta saber que ao invés de é quando há essa oposição, em vez de mudança de ação. Joia? Em princípio ou a princípio? Em princípio, assemelha-se em tese, né? Em tese, em teoria, em teor, certo? Então, aí vem, em princípio, todos nós buscamos a felicidade. Em tese, né? No princípio, aliás, no princípio não, em teor, certo? Teor no sentido assim, com relação a essa frase aí, em princípio, todos nós buscamos a felicidade, teoricamente, em desejo, em solicitação, certo? Então, você pode pensar em várias formas de substituir essa forma de princípio, desde que seja a ideia de uma informação primeira, certo? Uma informação essencial, fundamental. Em princípio, todos nós buscamos a felicidade, e é fato, né? Está na essência de nós, seres humanos, finitos, buscar, né, no pouco tempo que nos resta, a felicidade. A princípio, indica no começo, literalmente, o início de alguma coisa, a introdução, o preâmbulo, certo? De alguma coisa. Então, aí pode ser essa coisa, uma reunião, uma aula, o início de um jogo, certo? A princípio, então, na ideia de, no início. A princípio, se faz necessário, ou seja, antes de mais nada, no começo de tudo, inicialmente, certo? Com essa ideia. Taxar com CH, taxar com X. Com CH significa denominar, chamar de, considerar a questão do chamamento, né? O vocativo, um apelido que poderíamos chamar de pseudônimo, certo? Então seria essa ideia do taxar com CH. Você me taxou de energúmeno, ou seja, de ímprobo, de imbecil, de tolo, de covarde. Aí essa palavra energúmeno se aplica a essas palavras também que eu citei, certo? Taxar com X, impor uma taxa ou imposto. A ideia é literalmente de monetização, certo? O Brasil aumentou a taxa dos impostos. Você escreve com CH. Então, pensar com X, pensar sempre em moeda, dinheiro, tutu, certo? É o que nós buscamos também na vida toda. Através de ou por meio de, certo? Através de expressa a ideia de atravessar algo, indica um movimento físico, uma deslocação, certo? Sempre nesse sentido. Através da verdade, o mundo melhorará, ou seja, à medida que as pessoas forem se comportando, introduzindo a verdade dentro dos diálogos, dentro das brincadeiras, dentro das religiões, o mundo melhorará. E, sobretudo, dentro da sociedade, certo? Buscar a verdade. Então, nessa ideia de ação, certo? Um movimento físico, né? De comportamento, certo? Por meio de, é semelhante a por intermédio de, certo? Aí
podemos entender em relação ao objeto, o instrumento utilizado para que veiculasse, para que transportasse, certo, uma determinada informação. Então, aí o correto é venho por meio deste. Aliás, venho por meio deste e não venho através deste, certo? Então, aí é a ideia, literalmente, né, por meio de o transporte, o veículo que eu estou emitindo. Por exemplo, é por meio da internet que eu lhes falo, que eu vos falo, certo? Joia? Eu e mim. Eu é um pronome pessoal, certo? É utilizado como sujeito da oração, aquele que pratica ou sofre uma ação. Ou pratica e sofre simultaneamente, que seria o caso da voz reflexiva, certo? Quando pratica, sujeito agente, e quando sofre, sujeito paciente. Não importa a situação do sujeito, é sujeito, certo? E aí é utilizado como sujeito da oração. Usa-se o pronome oblíquo mim como objeto. Então, como objeto, nesse caso vai ser um objeto indireto, ou seja, antes de mim vai ter que ter obrigatoriamente uma preposição, seja ela de, para, em, certo? Essa questão é entre mim, né? Entre mim e você. Então veja, entre aí é uma preposição, mim, certo? Seguiu a regra como objeto, certo? Você aí seria a ideia do entre mim e você, certo? A ideia de uma terceira pessoa ou segunda pessoa. É interessante que esse pronome você, ele é ambíguo com relação de determinar se é segunda ou terceira pessoa, certo? Em geral, é tido como terceira pessoa, mas, porém, contudo, todavia, não obstante, pode ser utilizado também como segunda pessoa, certo? Às vezes ele é utilizado também como pronome de tratamento informal, certo? Formal seria senhor, senhora. Você é um tratamento informal, indicando intimidade. No outro caso, indicando distanciamento de pessoas, ou seja, no sentido de afinidade, certo? No sentido de ser uma pessoa desconhecida, certo? Então, o eu sempre como objeto, o eu sempre como sujeito e mim sempre como objeto. Nesse caso, precisa da preposição. Isto dá para mim. Para mim. Para a preposição, mim, objeto. Joia? E aí você tem, né, a frase, né? Não há mais nada entre eu e você, certo? Não há mais nada entre mim e você, certo? Se colocasse mim aí, o entre é uma preposição, estaria correto, mas ficou errado justamente porque eu funciona como sujeito, não como objeto. Sujeito não tem preposição, como é esse caso aqui que vocês estão visualizando, né? Entre aqui não é o verbo entrar, é a preposição entre, uma ligação, certo? Entre o sujeito, entre o nome, ok? E o certo, você vê aí, né? Não há mais nada entre mim e você. Aquilo que eu acabei de dizer, certo? Continuando. Verbo haver ou fazer. Ambos os verbos, quando indicam passagem de tempo, não ganham plural, na ideia de passagem do tempo, certo? Ou seja, a ideia de movimento. Nós conversávamos havia 3 anos, certo? E faz 3 anos que não nos vemos. Veja que nesses dois exemplos, pessoal, o verbo haver aí está indicando uma passagem, né? Uma passagem de quê? Temporal, simplesmente e literalmente. Nós conversávamos havia 3 anos, ou seja, há uma mudança temporal, né, de um passado para o hoje, o presente. E faz 3 anos que não nos vemos, é a ideia, né? Embora o faz esteja no presente, mas dentro do contexto ele indica uma ideia de passado, normalmente mudança entre a ideia de passado mais presente, certo?
O verbo haver sozinho, o que é que nós podemos analisar? No sentido de existir. O verbo haver não vai para o plural, certo? Há ainda pessoas que não acreditam em Deus. Ou seja, aí é a chamada oração sem sujeito, quando o verbo haver estiver no sentido de existir, certo? Há ainda pessoas que não acreditam em Deus, certo? Aí o verbo fica... aí você poderia perguntar, mas Eduardo, e pessoas não seria sujeito? Não. Né? Observe que o verbo haver aí, o pessoas, na verdade, está ele como um complemento adverbial, certo? Complemento adverbial que a gente chamaria adjunto adverbial, ok? No caso aí, que não haver de instrumento, né? Advérbio de instrumento. Existir. O verbo existir pluraliza normalmente, porque aí é a questão do sujeito, né? É utilizado ele com o sentido de existir, literalmente, certo? Então, no exemplo aí, na reunião existiam cerca de 60 pessoas. Né? Então, veja, 60 pessoas, na reunião, 60 pessoas existiam. 60 pessoas. Quem existiam? 60 pessoas. Aí você faz a pergunta que ou quem antes do verbo para encontrar o sujeito. Que, o que, após o verbo, objeto, direto. A que, a quem, para quem, de quem, para encontrar o objeto indireto, certo? Nós temos uma aula sobre isso. Aqui estamos só fazendo um link, certo? Aí você tem a frase aí, o exemplo. Na reunião haviam cerca de 60 pessoas, como eu falei que tem sujeito, então o verbo, aí nesse caso, na reunião haviam cerca de 60 pessoas. Aí o que é que foi acontecer? Ele colocou o verbo existir no sentido de haver. Aí nesse caso, volta à regra anterior. O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural, certo? Mesmo existindo o sujeito. Aí é a regra absoluta, não há exceção. O haver no sentido. Já o existir, o haver no sentido de existir, aí sim, ó, você vê, na reunião existia cerca de 60 pessoas. Nesse caso, o que é que acontece, pessoal? Há uma mudança de verbo com o sentido de existir, e aí o que é que acontece? Nós buscamos aí ajustar a regra geral, certo? Qual é a regra geral em relação ao verbo haver? Ficar no singular, ok? Assistir ou, quando usado no sentido de ver, né? De participar, participar vendo, certo? O verbo assistir rege a preposição a, ou seja, quando fala que rege, obriga a presença da preposição. Né? Atenção, pessoal, com relação ao a, eu já falei em aulas anteriores que ele pode pertencer a 3 classes gramaticais. O artigo, que é a sua natureza original, mas pode ser pronome ou pode ser preposição, ok? Então, só para assim, finalizar para vocês, com relação a esse a, né? Quando é que o a pode ser artigo? Quando ele determina, reforça se a palavra está no masculino ou no feminino, se está no singular ou no plural. Quando vai ser preposição? Quando estiver diante de verbo. Diante de verbo pode ser antes ou depois, porque temos aquele caso da mesóclise, ênclise e próclise, certo? Já quando o pronome, ele vai poder ser substituído pelos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e suas flexões, certo? Então, quando o pronome ele pode ser substituído e manter o sentido de frase. Quando preposição, diante de verbos, antes ou depois. E como artigo, diante de substantivo para realçar a ideia de gênero e número. Masculino, feminino, singular, plural. Joia? Então, está aí resolvido essa questão do a. Então, o assistir ao, no sentido de ver, enxergar, certo? De visualizar. Assistir ou já no sentido de ajudar, prestar auxílio, né, socorrer alguém, o verbo vem sem a preposição,
Veja, esse verbo assistir, pessoal, é complexo também com relação à regência. Tem outras nuances que ele é aplicado, certo? Quando falarmos propriamente sobre regência verbal e nominal, vocês vão perceber essas informações com mais clareza. Mas como é a nossa aula, a gente está só fazendo breves links, certo? Assistir, ou já no sentido de ajudar e prestar auxílio, o verbo vem sem a preposição. Exemplo, o técnico assistiu, né? Ajudou, socorreu, auxiliou o cliente durante a instalação do equipamento. Ok? Então veja essa informação como ela casa bem, certo? E aí você pode até fazer a pergunta, né? O técnico assistiu quem? Essa pergunta quem é após o verbo para encontrar o objeto direto. Já na frase anterior, você pegando a frase aí, ele assistiu a quem? Ou a que? Ao programa. No caso, a que, né? Ao programa, certo? Assistiu a que após o verbo, objeto indireto. Aí pede a preposição. Joia? Quando fala obrigado, obrigada, essa regra é muito simples, pessoal. Né? Homens dizem obrigado sempre, independente se você está falando com homem ou com mulher. Mulher dizem obrigada, certo? Independente também se ela está falando com mulher ou com homem, certo? Então, só pontuar esse detalhe, independente do gênero, homem obrigado, mulher obrigada. Joia? Por quê? Só para entendermos, né? Uma pausazinha, só para vocês perceberem que obrigado é uma ação verbal, oral, da pessoa que recebeu um favor, certo? Então, se a pessoa que recebeu um favor é um homem, obrigado. Então, você vai congratular alguém, só que você vai colocar determinando o seu gênero. Obrigado, caso o homem que está falando. Obrigado, mulher. Joia? Chegamos, enfim, ao último slide desta jornada Expressões que Geram Dúvidas, iniciando esse último slide com bem-vindo, com hífen, bem-vindo sem hífen junto, certo? Então, o correto, como vocês estão vendo aí, é com hífen, certo? O novo acordo ortográfico não alterou a escrita da palavra bem-vindo, certo? Então, é só memorizar que é com hífen e ponto final. Beneficente, certo ou beneficiente, certo ou errado? Então, como estão vendo aí, também beneficente, certo? Beneficência. Então, você observe aí que na forma do substantivo, beneficiente estaria errado, porque aí trata-se de um adjetivo. Se é um adjetivo, beneficência perde aí a presença do hiato, certo? Que é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Quando você transforma um substantivo, que é beneficência, em adjetivo, esse hiato é eliminado, é suprimido. Joia? Então, beneficente é a maneira correta e não beneficiente. E já escutei muitas pessoas falarem sobre isso, certo? Então, agora, a partir de agora, vocês já estão cientes, certo, dessa informação. Então, a forma correta é beneficente. Beneficiente não existe na língua portuguesa enquanto adjetivo, certo? Mas como substantivo, existe. Só para aclarar aí. Menos ou menos. Qual é o correto? A palavra menos não existe na nossa gramática. Por quê? Ele é um advérbio, pessoal. O advérbio, como a preposição, como a interjeição e como a conjunção, são classes gramaticais invariáveis. Isto é, elas não variam nem em gênero, masculino, feminino, nem em plural, singular, nem em número, singular ou plural. Joia? Deixa eu escrever, deixa-me escrever. Ó, detalhe, viu? Nós, a priori, poderíamos pensar, ora, deixa eu escrever está correto, deixa-me escrever está errado. Veja, quando os verbos deixar, fazer, ver e mandar vêm seguidos de infinitivo, olha aí é uma regra, né?
vêm seguidos de infinitivo, usam-se os pronomes oblíquos no padrão culto da língua. Quem são os pronomes oblíquos, né? Vocês têm átono e tônico. Me, mim, te, te, se, si, lhe, o, a, consigo, conosco, comigo, contigo e outras, certo? Então, não usa aí os pronomes pessoais do caso reto, usa os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Então, nesse caso aí, você vai ter um objeto. Deixa-me escrever e não deixa eu escrever, certo? Então, que fique bem claro. Isso diante de uma locução verbal, certo? A locução verbal, ou seja, a presença de dois verbos, que na verdade mantém o sentido de um só, certo? A informação é uma só. Deixa-me escrever e não deixa eu escrever. Deixa eu escrever está errado, ok? Seguem anexos os documentos, certo ou errado? Ou seguem os documentos em anexo. Como adjetivo, indicando que algo está ligado à palavra anexo, não exige o uso de em e deve concordar em gênero e em número com o substantivo a que se refere. No caso, documento, certo? Então, veja, a própria parte que está em negrito, você percebe. Você tem aqui substantivo, certo? Nas duas situações, né? Então, por conta do substantivo, o anexo passa a assumir a função de adjetivo, de caracterização ou qualificação da mensagem, certo? Seguem anexos os documentos. Se fosse uma palavra feminina, aqui seria feminina. Se fosse no singular, aqui singular. Porque o adjetivo, como numeral, como artigo, como pronome, concorda em gênero e em número com o substantivo. Pode estar o substantivo antes ou depois. Seguem os documentos anexos. Você vê que a ordem aqui não prejudica, não altera o sentido da frase, os fatores. Vamos pegar a linguagem matemática, né? Não altera os fatores, aqui não prejudica o sentido. Então, eu posso dizer assim, seguem os documentos anexos ou seguem anexos os documentos, certo? Aí o adjetivo ele está concordando. Você tem aqui adjetivo e artigo. O que é que eu falei? Adjetivo, artigo, pronome, numeral concordam com o substantivo mais próximo. Joia? Então, não necessita, nessa situação aí, da preposição em. Não posso falar seguem os documentos em anexo, certo? Já provando que anexo aí passa a ser um adjetivo. E para finalizar, temos aí proibida a entrada, proibido a entrada. Qual certo? A primeira forma, certo? Proibida a entrada. Novamente, é interessante, viu, pessoal? Nós vamos fazer um estudo bem detalhado sobre as formas nominais do verbo. O que é isso? O verbo que deixa de ser verbo muda de classe gramatical. Ora, ele mantém-se como verbo, se indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ora, ele pode caracterizar ou qualificar o sujeito. Ora, pode nominalizar uma realidade, uma circunstância. No caso aí seria um substantivo. Então, as formas nominais, eles podem, de acordo com a estrutura que ele está lá inserida na frase, ele pode funcionar como verbo, como adjetivo ou como substantivo, certo? Então, nesse caso aí, proibida a entrada está como substantivo. Olha, o que é que nós falamos anteriormente? Que o adjetivo, numeral, artigo e pronome concordam em gênero e número com o substantivo. Aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um adjetivo, certo? Uma caracterização. Então, essas duas palavras aqui vai concordar com o substantivo. Certo? Então, eu não posso falar proibido a entrada, a não ser que essa palavra aqui fosse masculina. Certo? O sujeito é a entrada, por isso proibido concorda com a entrada, que no caso é substantivo, certo? É isso que eu quero que vocês foquem. Pessoal, terminamos por aqui, um forte abraço, estamos no nosso terceiro dia, né? Vamos daqui a pouco chegar no quarto, quinto dia e, por fim, uma revisão geral, que é o sexto dia, certo? Espero que tenha contribuído para o teu conhecimento. Forte abraço, não se esqueça de inscrever no nosso canal.
e fazer seus comentários e mais nada, nada menos do que dar o seu like, ok? Forte abraço.